Olá pessoal, vamos iniciar uma aula hoje sobre panorama da biossegurança. Vamos falar um pouco o que vem a ser biossegurança, sua contribuição, como prevenir certos acidentes, casos atuais, tá certo? Então vamos iniciar aqui nossa aula. Biossegurança é uma ciência relativamente nova que nós iremos ver. Meu nome é Flávio Rocha da Silva, eu sou ligado ao Instituto Oswaldo Cruz, na Fundação Oswaldo Cruz, e também aqui à Universidade Federal Fluminense. Então, por que a biossegurança é importante? Talvez essa colocação nos leve a refletir. Ora, a biossegurança é importante porque evita acidentes, porque previne certas situações. Claro, parece que a resposta é óbvia, mas a gente vai verificar que não é bem assim, tá? A biossegurança, ela tem como principal função ou ação evitar acidentes, proteger o meio ambiente, tá? Proteger o meio experimento e formação adequada. Evitar acidentes como? Numa atividade laboratorial, na qual eu estou desenvolvendo uma pesquisa ou desenvolvendo uma técnica, eu posso me acidentar, mas também eu posso contaminar o meu ambiente. É por isso que ela tem a função de proteger o ambiente. Proteger meu experimento, fazer com que o meu experimento não sofra contaminação tanto de mim, como também das pessoas envolvidas, tá? No meio ambiente, das pessoas envolvidas. E formação adequada. Hoje, a biossegurança tange muito a formação dos profissionais, porque se eles não estiverem bem capacitados, nós vamos ter problemas futuros, tá? Então isso nós verificamos no dia a dia. Por exemplo, nós tivemos em 2015, 31 profissionais de saúde infectados por HIV e hepatite após acidentes ocupacionais. Isso no estado da Bahia. Segundo a secretária de Vigilância Epidemiológica responsável do setor, a doutora Karen Araújo, ela informa que esse número poderia ser muito maior, tendo em vista o número de subnotificações. Tá? Então a gente verifica que a biossegurança hoje, ela está no nosso dia a dia. E como ela colocou, realmente é verídico. Se nós observarmos acidente de trabalho com material biológico, em 2009 na Bahia foram notificados 919 casos, quando comparado em 2011, 1.807 casos, ou seja, mais que duplicou o número de casos, superando outros tipos de doenças ocupacionais. Então a gente verifica que a biossegurança é importantíssima na formação dos profissionais. Talvez se esses profissionais estivessem com sua formação levando a sério ou atualizada a nível de biossegurança, esses dados seriam menores, tá? Quando a gente começa a verificar matérias no nosso dia a dia, a gente vê cada vez mais casos que poderiam ser evitados devido à falta de prática de biossegurança. Em janeiro de 2015, nós tivemos um mutirão de operação para catarata em São Paulo, na Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo. Só que lá nós tivemos um problema sério, que verificamos que dos 27 pacientes que fizeram a operação, 22 tiveram endoftalmite, inflamação no glóbulos oculares, sendo que 18 ficaram cegos e um dos pacientes morreu. E aí o que isso tem a ver com biossegurança? Tudo, porque após inquérito epidemiológico, verificou que a equipe médica que realizou o mutirão, ele não esterilizava o equipamento cirúrgico de um paciente para o outro, usava o mesmo jaleco e a mesma luva para todos os pacientes. Houve uma contaminação geral. Hoje os profissionais estão sofrendo um processo tanto administrativo como penal. Então a gente pode observar que a falta de formação básica a nível de biossegurança, o mínimo que nós podemos falar que ocorreu, devido ao total descaso. Então, se nós formos observar outros exemplos, nós vamos verificar também. Também tivemos um exemplo no Hospital Municipal, teve que indenizar uma faxineira devido à contaminação do lixo do hospital com material biológico. O material, ao invés de ser descartado corretamente dentro de um pérfuro cortante, numa caixa própria para descarte de seringa, não, os profissionais estavam jogando essa seringa no lixo. A faxineira, ao pegar esse material, se feriu e acabou se contaminando. Então nós temos aqui, faxineira relatou que ao recolher uma caixa contendo material hospitalar, teve perfurado um dedo na mão direita por uma agulha que rompeu a parede do recipiente. Ela ainda sofreu outro acidente nas dependências do hospital. Então esse fato serviu até de sentença. Nós podemos observar que hoje a justiça utiliza até os preceitos da biossegurança
para liberar a sentença, pois é de certo que ocorreu uma falha institucional, já que não foram observados os procedimentos rotineiros de descarte de material hospitalar contaminado, nos termos das normas de biossegurança. Então, hoje, a falta de informação, a falta de capacitação dos profissionais levam a esses erros que contaminam terceiros, como a faxineira, e aí a justiça vem impune tanto o profissional como o hospital. Então, são exemplos que nós vimos a necessidade da formação e da capacitação em biossegurança. Saindo um pouquinho do âmbito de saúde para o âmbito de ensino. Houve um acidente também em 2015 no laboratório da Universidade de Brasília. Tá? O acidente ocorreu no laboratório de materiais de combustível, onde feriu 2 estudantes, uma de 24 anos, aluna de mestrado, e um aluno de graduação de 19 anos. Eles estavam trabalhando com uma solução química, de repente houve uma reação e o frasco explodiu. Segundo o diretor do Instituto de Química, lá da universidade, durante o acidente havia mais de 20 pessoas no laboratório, professores, alunos de graduação, mestrado e doutorado. O acidente não foi mais grave porque eles orientam os alunos para trabalhar no laboratório de jaleco, de máscara, de luva e sapato fechado. Tá? Hoje, os 2 que se acidentaram não tiveram grandes danos. Tá? Então, aqui está a imagem do laboratório que mostra o acidente. Então, nós podemos ver que os acidentes de biossegurança não só ocorrem na saúde, mas a nível de pesquisa e ensino também. Outro exemplo que nós tivemos foi em fevereiro desse ano, foi na Universidade Estadual da Paraíba. Tá? A aluna sofreu queimadura após explosão em acidente que ocorreu no campo de Campina Grande, tá? Na Universidade Estadual da Paraíba. A explosão aconteceu quando a universidade estava mexendo substâncias químicas. A aluna foi socorrida, teve queimadura, tá? Era aluna do 9º período. Então nós podemos ver que isso acontece, tá? Se nós não tivermos o cuidado. E recentemente, em abril desse ano, houve um acidente aqui na Universidade Federal Fluminense, tá? Na escola de veterinária, uma técnica no laboratório estava descartando um resíduo químico, houve uma explosão, tá? E aí foi feita a apuração do que ocorreu. Mas o acidente não foi mais grave porque essa técnica estava usando máscara, tá? Luva, jaleco, tá? E aí foi minimizado e ela tinha formação. Tá? Então nós podemos observar que os acidentes acontecem tanto na área de saúde como na área de educação. Tá? E aí nós voltamos um pouquinho para entender a importância da biossegurança. A biossegurança é uma ciência antiga. Na época do século XI, na Idade Média, tá? Nós começamos a ter na Europa surto de peste negra que dizimou 1/3 da população. E lá naquela época, os profissionais que cuidavam dos doentes, tá, eles usavam uma roupa, tá, que ela tinha um bico com ervas, um roupão, um jaleco, como se fosse um jaleco, uma luva e uma varinha. Tá? A varinha servia para até espantar os roedores, já que a peste negra é transmitida por um ectoparasita que habita o roedor, que ao picar a pessoa passa uma bactéria que é a Yersinia pestis. Então, eles utilizavam esse equipamento para se proteger. Então, isso seria o precursor do jaleco. Quando a gente compara aqui, ó, o início da biossegurança, o roupão que era utilizado era uma bota, um roupão, uma luva de borracha, um chapéu, uma máscara que tinha um bico aqui porque botava ervas para tirar o mau cheiro e uma varinha. Então, quando se compara essa estrutura primária com a estrutura mais nova para um laboratório NB4, nós vemos que o objetivo é o mesmo. Aqui um roupão antigo, tá? E aqui um equipamento de proteção individual para um profissional que trabalha no laboratório NB4, que é o maior nível de biossegurança. Se a gente for analisar na primícia da função, ambos os equipamentos têm a função de proteção. Então nós podemos observar que a biossegurança, ela começa bem no início, tá? E o homem vai aperfeiçoando os seus conceitos e suas ações. Então, quando a gente vem falar sobre biossegurança, o que vem a ser biossegurança de fato, em ciência, a biossegurança é a segurança da vida, tá? O conceito básico. Mas no Brasil, a biossegurança, ela tomou um grande pulso a partir da promulgação da Lei de Biossegurança, tá? Que foi a Lei 11.105,
em 25 de março de 2005. Essa lei tinha um principal objetivo: regulamentar a manipulação de organismos geneticamente modificados. Tá? Porém, essa lei ela forçou a criação das comissões internas de biossegurança, ela também forçou a adoção de boas práticas de biossegurança. Tá? Então, esse foi o grande avanço da legislação. Tá? Então, naquela época, nós tínhamos várias plantações de organismos geneticamente modificados, como feijão e soja, e essa legislação serviu para regulamentar. É claro que a biossegurança transcende essas ações. Nós vamos ver aqui que a biossegurança ela também ela cuida dos riscos inerentes à atividade humana, tá? Como risco biológico, riscos químicos, riscos físicos. Tá? Mas a lei em si, essa lei 11.105, ela tinha como objetivo, como eu falei, produção e comercialização de transgênico, o OGM, pesquisa com células-troncos embrionárias para fins terapêuticos. Né? E essa lei foi regulamentada por decreto 5.591. Tá? Então, o que regulamentou a biossegurança no nosso país foi a lei 11.105, tá certo? Mas, por definição, a biossegurança ela apresenta um conceito mais amplo. Tá? Biossegurança ela é a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinada a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar risco inerente às atividades de saúde, tá? Saúde animal, humana, tá? Vegetal e meio ambiente. Tá? O objetivo da biossegurança são ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir e eliminar risco inerente a atividades que possam comprometer a saúde humana, do animal, do vegetal e do meio ambiente. Então, nós podemos ver que a biossegurança é um conjunto de ações. Tá? Então, a biossegurança ela está em vários setores, em várias áreas. Nós temos a biossegurança na medicina do trabalho, tá? Na pesquisa, como já mencionei aqui, para evitar a contaminação do ambiente, no controle de infecções, nas unidades de saúde, quando se fala de comissão hospitalar, você está falando de biossegurança, porque o objetivo é evitar a disseminação de agentes patogênicos. Na agricultura, através dos transgênicos, tá? Dos organismos geneticamente modificados. Na vigilância sanitária, através das doenças emergentes e reemergentes. No ensino, através da capacitação. No meio ambiente, através dos resíduos químicos, resíduos de saúde que possa comprometer a saúde humana e contaminar o meio ambiente, e também em atividade de auditoria e inspeção, onde você vai verificar se os laboratórios estão dentro de um padrão de qualidade a nível de biossegurança. Então, por que a prática de biossegurança é importante? Se a gente olhar essa imagem, a gente vê um menininho aqui fazendo xixi num cacto. Será que ele sabe o risco que ele está correndo aqui? Será que ele sabe qual é o perigo que ele está correndo aqui? Então, nós podemos dizer que a biossegurança ela tem uns conceitos básicos. Né? A biossegurança ela trabalha com os 3 P's da biossegurança, que são o procedimento correto, ou seja, uma atividade correta dentro do laboratório, dentro do ensino, da pesquisa, a proteção e a prevenção contra os riscos. Então, para esses 3 P, nós temos que ter uma boa atitude comportamental, um bom senso, saber até que limite eu posso atuar sem risco à minha saúde, sem risco à saúde a comprometer o ambiente, a saúde do animal, e o conhecimento, ou seja, conhecer a técnica que eu vou desenvolver para que isso não comprometa a saúde do homem, do ambiente ou o meu experimento. Né? Então, são os 3 P's da biossegurança. Além disso, nós podemos ver quando se compara atividades laboratoriais do passado e o atual. Se a gente analisar, olha, a gente vai achar que esse aqui está muito mais preparado a nível de biossegurança para evitar contaminações. Essa imagem aqui é de 1950. Para aquela época, 1950, esse profissional estava bem preparado. Tá? Ele achava que estava bem preparado, porque aqui, se nós observarmos, o que limita, que protege ele, é que nós temos um bico de Bunsen, que sai um fogo aqui e dá uma área de proteção. Ele usa um jaleco, mas ele não usa luva, ele usa aqui pipeta com a boca. Tá? Hoje em dia nós sabemos que o correto é se trabalhar
dentro de uma cabine de segurança biológica, que é um equipamento que filtra o ar e protege a formação de aerossol, usar jaleco de manga comprida, máscara, óculos de proteção, luva, trabalhar no ambiente, né? Então, quando se compara, esse aqui está errado, mas está errado atualmente, porque naquela época eles achavam que estava dentro da proteção e realmente dava uma proteção, tá? Mas a formação de aerossol aqui é muito maior. Então, quando a gente fala sobre risco, tá? Qual o risco que esse profissional estava exposto? Hoje, pelo conhecimento que nós temos, sabemos que o risco é muito grande, porque não se pipeta nada com a boca, não se utiliza pipeta utilizando a boca, tá? Porque você pode engolir e se contaminar. Você no tubo líquido aqui pode formar aerossóis, bactérias podem escapar e você inalar e se contaminar. Você deveria estar usando luva, tá? Aqui, você deveria estar usando uma máscara de proteção. Então hoje nós temos a capacidade de saber qual o risco que realmente nós estamos sendo expostos. Mas se a gente levar bem, o que vem a ser o risco? Quais são os riscos expostos realmente? Então, se a gente olhar essa imagem aqui, é uma atividade dentro do laboratório. Mas aqui, qual o risco que o profissional está exposto aqui? Olha, uma madeira, 3 homens sentados na ponta, em pé na ponta, para ele fazer uma solda aqui. A madeira pode quebrar, ele pode cair, ele pode levar essa parte elétrica aqui, levar um choque. Então, isso chama fazer a avaliação do risco. Então, no nosso dia a dia, a gente tem várias situações de risco. Outro exemplo é esse do cidadão aqui. Nós podemos ver, aqui está um trabalho de campo, onde as pessoas usam máscara com oxigênio, porque pode ter um rato aqui com uma virose, com uma hantavirose, que pode contaminar através do contato via respiratório. E o indivíduo está aqui parado de bermuda, tá? Sem nenhuma proteção, perto de um ambiente altamente, talvez, insalubre. Então, existe um risco para ele aqui, tá? Então, isso daqui a gente pode perceber no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de risco, o que vem a ser um risco? Tá? Segundo a organização, o CDC, tá? Nos Estados Unidos, o risco é a chance de lesão, dano ou perda. E é o conceito de risco que norteia várias ações nossas no dia a dia. Por exemplo, o que vem a ser risco? O que vem a ser o perigo? Qual é a diferença? É importante nós sabermos isso, tá? O que é risco e o que é perigo. Por definição, nós temos que o perigo é a situação de exposição a um agente de risco, ou seja, o mar, ele é perigoso, tá? Ele está aqui revoltado. Agora, qual o risco? Pô, se eu andar com uma canoa num mar revoltado, com turbulência, o risco de eu afundar é grande, muito alto. Agora, se eu andar com um mar agitado num cargueiro, o risco é bem menor, tá? Então, o risco é a probabilidade da ocorrência de um efeito indesejável. A saúde ou o ambiente é a gravidade de seu efeito, sua magnitude. Então, aqui o risco é maior e aqui o risco é menor, tá? O agente é o mesmo, é o mar numa tensão, né? Então, nós temos que saber que risco e perigo, o risco muitas vezes é igual ao perigo vezes a exposição da sua amplitude, dependendo do equipamento que eu estou utilizando, né? Se eu uso um equipamento frágil, o meu risco a um acidente é muito maior. Se eu uso um equipamento mais resistente, o meu risco é bem menor, tá? Então, o risco norteia algumas ações. Por definição, o fator de risco é um dos principais argumentos que fundamentam o programa e as políticas de prevenção. Então, quando eu falo de risco, eu tenho o objetivo de prevenir acidentes. E para isso, eu tomo algumas ações que evitem essa contaminação, né? Então, nós temos aqui, o risco tem como objetivo prevenir a grave saúde do trabalhador, dos animais e do ambiente, quando a gente conhece qual é o risco, né? Então, existem vários tipos de risco, e aí é importante a ação da biossegurança. Os riscos, eu posso classificar ele em diversos níveis. Riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos de acidente. Então, riscos físicos são ruído, radiação, tá? Vibrações, materiais perfuro-cortantes, tá? Como agulha, tesoura, tá? Ultrassom. Riscos químicos, reagentes, ácidos, mercúrios. Risco biológico, secreções, fluido, micro-organismo. Risco de acidente. Isso norteia as ações de biossegurança. Então, hoje os riscos, segundo norma do Ministério do Trabalho, ele pode ser dividido em 5 categorias, tá? Riscos físicos, grupo 1, riscos químicos, grupo 2, risco biológico, grupo 3, risco
de acidente 4 e riscos ergonômicos. Isso está na NR15, tá? Então existe norma dentro do próprio Ministério do Trabalho que ajuda a prevenir acidentes. Então, vamos falar aqui um pouquinho dos acidentes em laboratório, conhecemos esse risco. Então, o primeiro relato de acidente sobre infecção adquirida no laboratório ocorreu em 1893 na França. Uma enfermeira se contaminou com infecção tetânica. Mas no laboratório existem vários relatos de contaminações, tá? Estados Unidos, na Rússia, né? Então isso ocorre, mas a tendência de minimizar esses acidentes é quando se utiliza equipamentos básicos de proteção, tá? Então quais são as causas desses acidentes de laboratório? Quando a gente vai verificar o risco e as possíveis causas. Então dentro das causas nós temos falta de treinamento, conhecimento e experiência. As pessoas desenvolvem uma atividade, mas elas não estão capacitadas para desenvolver essa atividade, tá? Falta de experiência. Falta de cuidado, cautela. A pessoa quer fazer a atividade, às vezes, rapidamente. E, geralmente, os acidentes acontecem nas pontas da semana, ou seja, na segunda ou na sexta. Tá? Segunda, a pessoa volta do final de semana, às vezes com estresse, e sofre um acidente. Ou final de semana, numa sexta-feira, que quer agilizar para fazer mais rápido para terminar. Então, isso leva ao acidente. Fadiga, o cansaço, decidir tomar caminhos curtos. O que vem a ser isso? Às vezes, você está desenvolvendo uma técnica. Tem que centrifugar um produto que demora 2 horas a 10 RPM, 10 mil RPM. Você quer fazer 1 hora em 20 mil RPM. Isso pode levar o frasco trincar e você se contaminar. Então, alguns cuidados, se você entender as causas que levam ao risco, ao acidente, você tem como minimizar. Tá? Falta de tempo suficiente, trabalho realizado com muita rapidez, decidir não seguir as práticas de segurança e não acreditar que seja perigoso, ou seja, achar que eu trabalho com isso há mais de 20 anos, eu vou trabalhar e não vai acontecer nada, eu tenho experiência, mas às vezes você esquece de utilizar uma luva, uma máscara de proteção e aí o acidente acontece. Isso aí nós temos estatísticas dos principais tipos de acidente no laboratório. 27% dos acidentes ocorrem por derramamento, 25% por material perfuro-cortante, tá? 16 causas por objetos perfuro-cortantes, mordida. Então, é um trabalho antigo, esse trabalho publicado em 1976, mas se aplica hoje aos nossos dias. Se a gente verificar, a maioria dos acidentes pode acontecer devido a esses fatores, mas é claro que hoje em dia foi muito minimizado. Por exemplo, naquela época, 13% dos acidentes de contaminação em laboratório acontecia porque as pessoas pipetavam com a boca. Hoje sabemos que essa prática é errada. Não se pipeta nada com a boca, se utiliza uma pera, um equipamento, tá? Então, aí mostra a nossa realidade. Então, os acidentes acontecem, olha. Pessoa andando com muito equipamento, tropeça, cai. Trabalhar erradamente, trabalhando no laboratório, utilizando bermuda, chinelo, sem jaleco, atendendo o celular. Hoje o celular é um dos principais fatores de distração em atividades laboratoriais. Porque a pessoa está fazendo a sua atividade, para atender o celular, para ver uma mensagem, para fazer selfie. E aí acaba contaminando o celular, sai do ambiente com o celular contaminado e contamina seus colegas, seus familiares, tá? Então, o celular em laboratório tem que ficar desligado, tá? Silencioso, porque você tem que estar máxima atenção. E outra coisa, esquecer coisas ligadas, cafeteira, gera incêndio. Então, aí quando se fala em acidente, vários fatores são envolvidos. E como minimizar esses acidentes?